Existe um poder invisível que move a história. Um poder que ergueu impérios e derrubou muralhas. Um poder que não nasce do ouro, nem das armas, nem dos títulos que o mundo celebra. Esse poder é a fé em Deus, a fé que transcende a lógica fria dos homens e transforma o invisível em realidade palpável. É a fé que nos conecta ao Criador, que desperta dentro de nós a centelha divina que nos capacita a criar, construir e prosperar. Se olharmos para trás, para os grandes homens e mulheres que mudaram o curso da humanidade, veremos algo em comum. Todos eles acreditaram em algo antes que os outros pudessem enxergar. Thomas Edison não viu apenas escuridão. Ele viu a possibilidade de luz. Henry Ford não via apenas carroças lentas. Ele via estradas cheias de automóveis acessíveis ao homem comum. Walt Disney não via apenas um pântano vazio. Ele via castelos e reinos que existiam primeiro dentro de sua mente. O que os movia não era sorte, não era circunstância, mas a mesma lei eterna descrita nas Escrituras. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Napoleon Hill, inspirado pelos titãs da sua época, traduziu essa verdade em uma frase imortal. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa é a interseção entre ciência mental e revelação espiritual. A Bíblia nos mostra que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que herdamos dele o poder criador. Quando unimos fé a propósito, quando alinhamos nossos sonhos ao plano divino, passamos a operar na dimensão da abundância, onde riqueza deixa de ser apenas acúmulo de bens e se torna a expressão do potencial que Deus colocou em nós. Mas veja, a fé não é passividade. Ela não é apenas um desejo vago, uma esperança frágil que depende da sorte. A fé que gera riqueza e propósito é ativa, é movimento, é decisão. Moisés estendeu a vara diante do mar antes que as águas se abrissem. Josué deu o primeiro passo no Jordão antes que ele secasse. Davi correu em direção a Golias antes que a pedra o derrubasse. Jesus multiplicou os pães depois que alguém teve coragem de entregar o pouco que tinha. A fé não espera as condições perfeitas. A fé cria as condições. E aqui está um princípio que poucos entendem. Riqueza sem propósito é vazio. Quantos homens acumulam fortunas apenas para descobrir que sua alma continua pobre? Quantos conquistam poder, mas perdem o sentido da vida? Jesus disse: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O verdadeiro sucesso é encontrar propósito, e propósito é descobrir por que Deus colocou você aqui. A riqueza é apenas a ferramenta que potencializa esse chamado. O mundo nos empurra para a pressa, para a ansiedade de conquistar rápido, mas Deus nos chama para a clareza. A clareza é a lâmpada que ilumina o caminho. Sem clareza, até a maior força se dispersa. É como um rio caudaloso que se perde em pântanos. Mas com clareza, sua energia é canalizada como uma represa que move turbinas. É por isso que você precisa silenciar as distrações, alinhar sua mente à palavra e perguntar: Senhor, qual é o propósito que o Senhor plantou em mim? E quando a resposta vier, não espere aplausos. Não espere compreensão imediata. Edison foi ridicularizado. Ford foi chamado de louco. Disney foi falido e desprezado. José foi vendido pelos irmãos antes de governar o Egito. Neemias foi zombado antes de reconstruir os muros. A fé verdadeira sempre será testada. O processo da fé é o processo do ouro. O fogo purifica, mas também revela. Cada crítica, cada fracasso, cada atraso é apenas mais uma chance de provar que sua fé não se apoia em circunstâncias, mas no Deus que o chamou. E aqui entra a disciplina. Hill escreveu que a autodisciplina é a chave de todo domínio pessoal. A Bíblia confirma: todo atleta, em tudo, se domina. Você não constrói riqueza e propósito apenas com paixão. É preciso consistência, é preciso renúncia, é preciso dizer não ao que rouba sua energia para dizer sim ao que constrói sua visão. Fé sem obras é morta, e obras sem disciplina são frágeis.
Role para a vida dos que deixaram legado. Carnegie leu mais de 1000 livros antes de erguer seu império. Lincoln estudava à luz de velas em cabanas de madeira. Edison passava noites em claro em laboratórios. Paulo, apóstolo de Cristo, escrevia cartas acorrentado em prisões. Mas sua disciplina espiritual mudou continentes. Todos eles entenderam que a fé dá direção, mas a disciplina constrói a estrada. Você precisa decidir se será escravo das circunstâncias ou senhor do seu destino. Porque o maior inimigo não é o fracasso, mas a mediocridade. Fracasso pode ser transformado em lição. Mediocridade é conformar-se com uma vida sem propósito. E isso é uma afronta ao Deus que o criou para a abundância. A abundância não é luxo vazio, é plenitude em todas as áreas: espírito, mente, corpo e legado. E então surge a dúvida: mas e se eu cair? E se eu falhar? A resposta é simples. Você vai cair e você vai falhar. Mas não importa. A diferença entre os que vencem e os que desistem não está na ausência de quedas, mas na decisão de levantar-se uma vez mais. Abraão esperou décadas pela promessa. Jó perdeu tudo antes de ver sua vida restaurada em dobro. Hill entrevistou centenas de homens de sucesso e descobriu que todos tinham algo em comum. Eles persistiram quando a maioria desistiu. Deus não o chamou para desistir. Ele o chamou para vencer. Mas vencer não é apenas chegar ao topo. É permanecer fiel no vale. É aprender com cada pedra. É transformar dor em sabedoria. É usar fracassos como degraus. É olhar para trás e perceber que até os desertos o aproximaram da terra prometida. A fé em Deus para criar riqueza e propósito é a força que o transforma de espectador em protagonista da sua vida. É a voz que o chama para levantar-se de manhã e declarar: este é o dia que o Senhor fez, e eu vencerei nele. É o fogo que mantém sua visão viva quando os olhos veem apenas escuridão. É a certeza de que você não caminha sozinho, porque o Criador caminha com você. A mente é o campo de batalha onde riquezas são conquistadas ou desperdiçadas. É nela que se trava a guerra silenciosa entre crença e dúvida, entre esperança e medo, entre propósito e distração. Quem domina a mente, domina o destino. Quem permite que pensamentos de derrota cresçam, inevitavelmente colherá derrota. Mas quem rega sua mente com fé, disciplina e clareza, colherá uma colheita de grandeza. Napoleon Hill ensinava que todo pensamento, quando aliado à fé, se transforma em poder criativo. A Bíblia confirma: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você se vê como alguém pequeno, viverá limitado. Mas se você se vê como filho do Deus Altíssimo, herdeiro da promessa, carregando dentro de si a imagem do Criador, então sua vida começará a expandir para o tamanho da visão que você sustenta. É por isso que tantos vivem acorrentados. Não porque Deus os fez pequenos, mas porque permitiram que a mente fosse envenenada pelo medo. O medo é a fé invertida. O medo é acreditar que o mal é mais poderoso que o bem. O medo paralisa, enquanto a fé liberta. Quantos projetos nunca nasceram porque alguém acreditou mais no fracasso do que na possibilidade da vitória? Quantos talentos enterrados por causa do "e se não der certo"? Mas você não foi chamado para viver refém do medo. O apóstolo Paulo declarou: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que deve governar seus pensamentos: poder para agir, amor para servir, equilíbrio para permanecer firme. Com esse tripé, a mente deixa de ser prisão e se torna oficina criadora. A clareza mental é como um farol em meio à tempestade. Quem não tem clareza vive reagindo às circunstâncias, correndo de problema em problema, apagando incêndios sem nunca construir nada duradouro. Mas quem tem clareza transforma cada dia em passo estratégico. Walt Disney não construiu um império de sonhos por acaso. Ele tinha uma visão cristalina. Ele sabia o que queria criar, sentia em detalhes, via o futuro antes de chegar lá. Foi essa clareza que o manteve firme quando todos o chamaram de sonhador insensato. E aqui está o segredo. Clareza não vem apenas do intelecto, mas da conexão com Deus.
É no silêncio da oração, na meditação na palavra, que as ideias mais poderosas nascem. É nesse momento que os planos humanos se alinham ao plano divino. Não há força mais devastadora contra a dúvida do que ouvir a voz de Deus dizendo: Eu estou contigo. Se o Criador do universo respira em você, quem poderá impedir sua caminhada? Porém, fé e clareza precisam de ação. Muitos param no estágio da visão, vivem alimentando sonhos em cadernos, mas nunca os transformam em realidade. A fé exige movimento. O agricultor não fica apenas olhando para a terra com esperança. Ele planta, ele ara, ele rega. Ele espera com paciência, mas também com trabalho. Assim é a vida. Se você deseja riqueza com propósito, precisa colocar mãos à obra. Carnegie dizia que ideias não valem nada sem execução. E a Bíblia reforça que a fé sem obras é morta. O mundo não será transformado apenas pelo que você imagina, mas pelo que você faz. A diferença entre quem sonha e quem realiza está na disposição para agir, mesmo quando não há garantias. E aqui entra o valor da disciplina. Ela é o escudo contra a preguiça e contra as distrações. Discipline seus pensamentos, discipline suas palavras, discipline suas ações. Cada escolha pequena, repetida diariamente, constrói ou destrói seu futuro. A grandeza não nasce de atos isolados, mas de hábitos consistentes. Henry Ford não revolucionou a indústria em um único golpe de sorte, mas em anos de disciplina, melhorando processos, estudando, persistindo. A riqueza duradoura é filha da disciplina. E a disciplina nasce de uma mente convicta do propósito. Mas a disciplina não significa rigidez cega. Significa alicerce firme, mas flexibilidade estratégica. É a resiliência que aprende, que adapta, que não se quebra. Pense em Abraham Lincoln. Antes de chegar à presidência dos Estados Unidos, perdeu eleições inúmeras vezes. Cada derrota era dolorosa, mas cada derrota trazia aprendizado. A resiliência é transformar cicatrizes em degraus. E é exatamente nos momentos de queda que a gratidão se torna arma poderosa. Gratidão não é aceitar a mediocridade, é reconhecer que mesmo nas batalhas há lições. A gratidão muda sua vibração, realinha sua mente, mantém o coração sensível à direção de Deus. Quem agradece abre espaço para mais bênçãos, porque mostra que sabe valorizar o que já tem. O ingrato, por outro lado, cava sua própria escassez, pois nunca vê o suficiente. Napoleon Hill falava que grandes homens agradeciam até pelas dificuldades, porque sabiam que nelas estavam escondidas as sementes da oportunidade. A Bíblia confirma: em tudo dai graças. Não apenas nas vitórias, mas também nas provas, porque nelas Deus molda seu caráter para suportar o peso da glória futura. E quando você une fé, clareza, disciplina, resiliência e gratidão, você se torna inabalável. As tempestades virão, mas você será como casa construída sobre a rocha. Os ventos soprarão, mas não derrubarão sua visão. O mundo tentará convencê-lo a desistir, mas sua fé em Deus será a âncora que o mantém firme. Riqueza e propósito não são prêmios de loteria. São resultados de princípios aplicados dia após dia, sustentados pela convicção de que Deus é fiel. Ele não planta sonhos em corações apenas para frustrá-los. Ele planta porque já preparou os recursos, as conexões e as oportunidades. Mas cabe a você crer, agir, persistir. É assim que os grandes foram feitos. Não eram super-humanos. Eram homens e mulheres como você. A diferença? Eles acreditaram. Eles sustentaram a visão quando ninguém mais acreditava. Eles alinharam seus dons ao serviço de outros. Eles transformaram fé em propósito. E propósito em riqueza que abençoou gerações. Você também foi chamado para isso. Não aceite viver como espectador de sua própria história. Não aceite viver acorrentado ao medo ou à dúvida. Levante-se com a autoridade de filho de Deus. Reeduque sua mente, discipline suas ações, agradeça até pelas lutas e nunca se esqueça. Sua fé em Deus é a maior força criadora que você carrega. A vida sempre testará a sinceridade da sua fé. Os grandes momentos de decisão não virão quando tudo estiver fácil,
mas quando tudo parecer impossível. É nesse terreno árido, quando a mente é pressionada pelo medo e o coração tentado a desistir, que o verdadeiro caráter se revela. A fé que cria riqueza e propósito não é provada nas vitórias, mas nos desertos. Veja José vendido como escravo, esquecido em prisões, acusado injustamente. Humanamente, sua história parecia um fracasso irreversível, mas dentro dele havia uma promessa de Deus. Ele sustentou a fé quando não havia sinais de esperança. E porque não desistiu, a escravidão virou governo, a prisão virou palácio. Essa é a natureza da fé. Ela transforma trajetórias improváveis em histórias de grandeza. Napoleon Hill dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. A Bíblia ecoa a mesma verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até os golpes que a vida lhe dá podem ser convertidos em força, se você não abandonar a confiança no propósito divino. O fracasso não é sentença final, é o esculpir da alma que o prepara para suportar a vitória. Mas para muitos, o problema não é a ausência de fé, e sim a dispersão da fé. É acreditar um pouco em Deus, um pouco na dúvida, um pouco na voz do mundo. A mente dividida nunca constrói nada sólido. Tiago escreveu: "O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos." O segredo está em alinhar sua fé a uma visão única, inegociável, e sustentar essa visão até que se torne realidade. Os homens que marcaram eras entenderam isso. Andrew Carnegie acreditava que podia transformar ferro em império. Thomas Edison acreditava que podia extrair luz da noite. Henry Ford acreditava que o homem comum podia dirigir automóveis. Todos eles tinham uma fé inabalável, mesmo sem garantias. Mas note, a diferença não estava apenas na crença, mas na disposição de pagar o preço. Riqueza com propósito exige sacrifício. Sacrifício de tempo, de conforto, de distrações que roubam energia. Jesus mesmo disse: "Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará." Essa não é uma chamada à miséria, mas à entrega. É o princípio da semeadura. Só quem planta com dor, colhe com abundância. Só quem aceita abrir mão do imediato, alcança o eterno. O mundo moderno vende atalhos, fórmulas rápidas, promessas de resultados sem esforço. Mas toda riqueza verdadeira nasce da combinação de fé e trabalho diligente. Napoleon Hill entrevistou centenas de milionários e descobriu que nenhum deles construiu fortuna dormindo em berço de ouro. Todos eles enfrentaram fracassos, rejeições, humilhações. Mas todos tinham algo que o dinheiro não compra: uma fé que não se abalava, um propósito que ardia mais forte que qualquer dor. E você? Está disposto a sustentar sua visão até o fim? Está disposto a permanecer firme quando os aplausos cessarem, quando os amigos desistirem, quando até seus próprios pensamentos tentarem traí-lo? Porque é nesse momento que os verdadeiros vencedores se distinguem. Não pela força de fora, mas pela convicção de dentro. A fé em Deus o capacita a olhar para o invisível e chamá-lo de realidade. Abraão olhou para as estrelas e viu nelas descendentes, quando ainda não tinha filhos. Moisés olhou para o deserto e viu uma terra prometida. Paulo, preso, enxergava igrejas que ainda não existiam. Essa é a essência da visão: ver além do agora. E aqui está uma verdade que transforma. Sua visão não é apenas sobre você. Sua visão é maior do que sua vida. Ela é o presente que Deus entrega a você para servir outros. Edison iluminou o mundo. Ford deu mobilidade às massas. Disney despertou alegria em gerações. José governou para salvar povos da fome. Neemias reconstruiu muros para proteger famílias inteiras. Jesus entregou sua vida para reconciliar o mundo com Deus. Seu propósito sempre vai além do seu conforto. Ele é o chamado para impactar vidas. Por isso, a riqueza que nasce da fé não é egoísta. Ela é multiplicadora. O homem que enriquece apenas para si cava a própria ruína. Mas o homem que enriquece para servir, para transformar, para ser canal de bênção, esse se torna eterno. Dai e ser-vos-á dado,
disse Jesus. A prosperidade não é estagnação, é fluxo. Ela vem até você para passar através de você. Mas nunca esqueça, o inimigo da fé é o conformismo. O conformismo é a voz que diz, aceite menos porque mais é impossível. Foi contra essa voz que cada gigante da história lutou. Hill escreveu que a maioria fracassa porque desiste quando encontra obstáculos temporários. Mas os vencedores sabem que obstáculos não são paredes, são testes. Quem persevera atravessa. Quem desiste se perde. E é aqui que a resiliência encontra sua plenitude. A vida vai golpeá-lo, disso não há dúvida. Vai tentar quebrar sua esperança, roubar sua energia, desacreditar sua visão. Mas a resiliência é levantar-se todas as vezes, com mais fé, com mais clareza, com mais disciplina. A resiliência é o eco da alma dizendo, pode me derrubar quantas vezes quiser, eu ainda acredito. E quando você permanece fiel, algo extraordinário acontece. Deus honra a fé persistente. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As conexões que pareciam impossíveis aparecem. As oportunidades surgem onde antes só havia deserto. Não porque o mundo de repente se tornou fácil, mas porque você se tornou inquebrável. Essa é a riqueza que ninguém pode roubar. A força de uma fé inabalável em Deus, alinhada a um propósito claro, vivida com disciplina, sustentada por resiliência e regada pela gratidão. Essa riqueza não se mede apenas em cifras, mas em impacto. É a riqueza que deixa legado, que inspira gerações, que ecoa além do tempo. Você não nasceu para viver pequeno. Você nasceu para manifestar a glória de Deus através daquilo que faz, daquilo que cria, daquilo que transforma. O mundo não precisa de mais conformismo. O mundo precisa da sua visão, da sua coragem, da sua fé. E é nesse ponto que você precisa entender algo fundamental. Não existe sucesso sem alinhamento. Alinhamento entre fé, mente e ação. Alinhamento entre você e Deus. Cada escolha que você faz deve refletir o propósito que Ele colocou em seu coração. Cada pensamento que você permite deve fortalecer sua visão. Cada ação que você toma deve ser um passo em direção ao que Ele planejou para você. Qualquer desalinhamento dilui poder, dispersa energia e adia resultados. A fé em Deus não é apenas um suporte emocional, é uma força criativa que organiza o universo a seu favor. Pense em tudo que foi criado. Das galáxias aos átomos, tudo opera sob leis invisíveis, mas precisas. Da mesma forma, sua vida é regida por leis espirituais. A lei da semeadura, a lei da visão, a lei da persistência, todas confirmadas por Hill e pela palavra de Deus. Quando você opera dentro dessas leis, nada é impossível. Visualize agora sua vida como uma tela em branco. Cada pensamento é um traço, cada decisão uma cor, cada ação um detalhe que aproxima sua obra da perfeição que Deus planejou. Você pode deixar que a tela permaneça vazia, manchada pela dúvida e pelo medo, ou pode assumir o pincel com coragem, sabendo que o mestre das obras caminha ao seu lado, guiando cada traço. A visão, quando aliada à fé, transforma a intenção em realidade. Mas visão sem ação é fantasia. A fé que não se manifesta em movimento é impotente. Henry Ford não esperou que os carros caíssem do céu. Edison não esperou que a eletricidade surgisse sozinha. Disney não esperou que o reino de sonhos se materializasse magicamente. Eles agiram incessantemente, com disciplina, com estratégia, com persistência. E foi justamente essa combinação de fé e ação que transformou possibilidades em legados. E aqui entra outro princípio vital. A mente deve ser alimentada, guiada e protegida. Você é o que pensa. Suas crenças moldam sua realidade. Se você permite que medo, inveja ou conformismo se instalem, sua vida se tornará reflexo disso. Mas se você decide diariamente renovar seus pensamentos com fé, com a palavra de Deus, com disciplina e visão clara, sua mente se transforma em uma usina criativa capaz de gerar riqueza, propósito e impacto. A fé verdadeira também ensina paciência estratégica. Toda semente precisa de tempo para germinar. Toda preparação precisa de maturação.
Todo plano precisa de execução consistente. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar seu povo. Abraão esperou décadas pela promessa. Cada obstáculo, cada atraso, cada aparente derrota não era sinal de fracasso, mas parte do processo divino de lapidação. E se você perseverar, se mantiver sua fé inabalável, se agir com disciplina, algo poderoso acontece. Você se torna um ímã para oportunidades. Conexões aparecem, portas se abrem, ideias florescem. Hill chamava isso de sincronicidade mental, a convergência de oportunidades que a mente organizada pela fé e disciplina é capaz de atrair. A Bíblia confirma: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando você confia plenamente, o caminho se revela. Mas lembre-se, riqueza com propósito não é apenas sobre você. É sobre multiplicar bênçãos, servir, elevar outros, criar impacto. Edison não iluminou apenas sua casa. Ele iluminou cidades inteiras. Ford não criou carros apenas para si. Ele transformou a mobilidade mundial. Disney não desenhou apenas para diversão. Ele criou mundos que inspiraram gerações. Sua riqueza, quando alinhada ao propósito de Deus, torna-se eterna. E quando surgem obstáculos, porque surgirão, é aí que a fé e a resiliência se encontram em plenitude. Cada crise, cada perda, cada dificuldade é oportunidade para provar que sua fé não depende das circunstâncias. Abraão não duvidou quando a promessa parecia impossível. José não desistiu quando as prisões o aprisionaram. Davi não recuou diante do gigante. Cada gigante em sua vida é chamado para revelar sua força interior. Cada desafio é um portal para crescimento e manifestação de propósito. A ação combinada com fé cria momentum. Momentum transforma ideias em realidades tangíveis, sonhos em legados visíveis. Mas é preciso agir com clareza, com disciplina e com paciência estratégica. O mundo recompensa aqueles que persistem, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra. Hill afirmou que a persistência é o fator que distingue vencedores de todos os outros. A Bíblia reforça: sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E assim, cada dia se torna oportunidade, cada desafio um degrau, cada vitória um testemunho. A riqueza e o propósito se entrelaçam, tornando-se não apenas conquistas pessoais, mas legado espiritual. Você não vive apenas para si mesmo. Sua fé, sua visão, sua disciplina, tudo isso se multiplica na vida daqueles que você toca, na sociedade, na história. Nunca subestime a força do pensamento aliado à fé. Um homem que acredita profundamente no propósito que Deus colocou em seu coração é mais poderoso do que qualquer circunstância contrária. Ele se levanta antes do amanhecer, planeja, trabalha, ora, persevera. Ele entende que cada fracasso é aula, cada crítica é ajuste, cada derrota aparente é treinamento. E com cada passo, sua vida se alinha cada vez mais ao plano divino. A fé em Deus é a âncora que mantém firme mesmo na tempestade. É a luz que guia no deserto. É a voz que sussurra coragem quando todos os outros gritam desistência. É a certeza de que o impossível para o homem se torna possível para aquele que confia no Criador. É a força que transforma mediocridade em grandeza, dúvida em visão, fraqueza em poder, medo em coragem. Quando você une fé, ação, disciplina, gratidão e propósito, você se torna inquebrável. Nada pode impedir alguém que foi chamado, equipado e preparado por Deus. Nada pode deter quem decidiu acreditar quando tudo dizia para desistir. Nada pode barrar aquele que entende que riqueza verdadeira não é apenas acúmulo, mas manifestação do potencial divino que serve, transforma e deixa legado. E agora, enquanto você ouve estas palavras, imagine-se vivendo plenamente essa realidade. Imagine-se com a fé sólida como rocha, a visão clara como o horizonte, a disciplina constante como maré que não falha, a gratidão fluindo como rio que irriga cada área da sua vida, a resiliência fortalecendo cada músculo do seu caráter. Imagine-se transformando sonhos em realidade, obstáculos em degraus,
desafios em vitórias. E então, neste momento, compreenda finalmente. Você não está à mercê da sorte, nem refém das circunstâncias. Você foi criado à imagem de Deus, dotado de uma capacidade infinita de criação, chamado a manifestar um propósito que transcende sua própria existência. Cada obstáculo que você enfrentou, cada dúvida que tentou silenciar seu coração, cada fracasso que parecia definitivo, era apenas o terreno de prova para fortalecer sua fé, lapidar sua disciplina e afiar sua visão. Agora, levante-se dentro de si mesmo e veja a grandeza que Deus plantou. Olhe para sua mente, veja cada pensamento alinhado à sua fé, cada sonho nutrido pela clareza, cada ação guiada pela disciplina. Perceba que você já carrega tudo o que precisa. O poder para criar riqueza verdadeira, para transformar sua vida, para impactar o mundo, já habita em você. Ele sempre esteve. A fé não adiciona algo a você. Ela revela aquilo que já existe e o transforma em realidade tangível. Não espere condições perfeitas, porque elas nunca virão. A oportunidade perfeita não aparecerá. A visão perfeita não se realizará sem que você dê o primeiro passo. O segredo é agir agora, com coragem, com intenção, com a certeza de que Deus caminha à sua frente, abrindo portas que ninguém mais poderia abrir, colocando pessoas no seu caminho e preparando recursos que você ainda nem consegue imaginar. Cada ação inspirada pela fé se torna uma alavanca que move o mundo a seu favor. Você não está aqui para ser pequeno. Você não está aqui para observar a vida passar, para acumular apenas dias vazios. Você está aqui para criar, para impactar, para prosperar com propósito. É a combinação de fé e trabalho, de visão e ação, de disciplina e gratidão, de resiliência e coragem que transforma o ordinário em extraordinário. Edison, Carnegie, Disney, Lincoln, Ford, todos viveram essa verdade. A grandeza não se mede pelo conforto, mas pelo compromisso com a visão que Deus colocou em seu coração. E lembre-se, riqueza sem propósito é vazia, propósito sem ação é estéril, mas fé que se manifesta em ação alinhada ao plano de Deus é transformadora, eterna, irresistível. Ela cria legados, influencia gerações, altera destinos. Ela não apenas muda sua vida, mas muda o mundo ao seu redor. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de provar que essa fé não é apenas teoria, mas força viva, capaz de mover montanhas, atravessar oceanos e abrir caminhos onde antes só havia deserto. Agora respire fundo e sinta a verdade dessas palavras. Você foi chamado, você foi equipado, você foi escolhido. Nada pode impedir quem caminha com fé. Nada pode deter quem alinha mente, coração e ação ao propósito divino. Nada pode barrar aquele que decide não se curvar à dúvida, não se dobrar à mediocridade e não se contentar com menos do que Deus projetou. Você é mais poderoso do que imagina. Você é capaz de criar riqueza que transforma, propósito que eleva e legado que eterniza. Então levante-se, assuma sua fé, mantenha sua visão clara, discipline suas ações, agradeça em todas as circunstâncias, persistam nos dias difíceis, adapte-se, aprenda, cresça, transforme cada desafio em degrau, cada fracasso em lição, cada vitória em ferramenta para multiplicar bênçãos. Hoje, neste exato momento, a decisão está em suas mãos. Você será o arquiteto da sua vida ou permanecerá espectador do que poderia ter sido. Escolha acreditar, escolha agir, escolha persistir, escolha viver com coragem, com propósito, com riqueza verdadeira, aquela que não se mede apenas em posses, mas em impacto, caráter e legado. Porque Deus, que é fiel, já colocou dentro de você a capacidade de conquistar, de criar, de transformar. Ele já desenhou seu destino. Ele já plantou sua visão. Ele já acendeu a chama que ninguém pode apagar. Agora é hora de levantar-se, caminhar, trabalhar, crer e multiplicar. É hora de ser extraordinário, porque você não foi feito para o comum. Você foi feito para refletir a glória de Deus através de sua vida, suas ações,
seus sonhos, sua riqueza, seu propósito. Cada passo firme, cada pensamento alinhado, cada ato de fé é um testemunho de que você não apenas sonha, mas realiza. Lembre-se sempre, fé sem ação é vazia, ação sem fé é inútil. Mas quando fé e ação se unem, guiadas pelo propósito divino, o impossível se torna inevitável. O invisível se torna visível. A promessa se torna realidade. O seu mundo muda e, finalmente, você entende que o poder da fé em Deus não é teoria, não é esperança superficial, não é clichê barato. É força vital, criativa, transformadora. É a centelha divina que acende tudo ao seu redor e faz sua vida refletir o que Deus sempre planejou. Então erga-se, viva, acredite, persista, transforme. Seja o filho ou a filha de Deus que o mundo precisava, o visionário que sua alma já sabia que poderia ser, o líder que sua fé já preparou para impactar vidas, gerar riqueza com propósito e deixar um legado que jamais será esquecido. Hoje você não apenas entende, hoje você age. Hoje, você se torna aquilo que sempre acreditou que poderia ser. Hoje, você manifesta o poder da fé em Deus para criar riqueza e propósito. Não amanhã, não quando for conveniente, mas agora, porque Deus não espera e a vida não espera. Erga-se, o mundo espera, o propósito espera, e você finalmente desperta para o que sempre foi, extraordinário.